Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Propósito de Deus, propósitos do homem. O que é um propósito? É uma vontade ou uma intenção de realizar alguma coisa. Nós ouvimos alguns irmãos conversando conosco aqui essa noite, quanto ao que cada um pensa acerca do propósito de a gente estar junto aqui como corpo, através do C3D, e ouvimos muitas coisas diversas, e tudo que foi falado ali é verdade. Mas essa noite eu quero chamar uma reflexão mais profunda. Qual o propósito de Deus sobre nossas vidas? Por que a gente existe? Por que estamos aqui nessa terra? Qual é o propósito de a gente passar por aqui tantas lutas? Alguns questionam, mas será que Deus existe? É tanto sofrimento, é tanta luta. Por que é isso? Por que acontece? Isso é difícil, irmãos, em pouco mais de 30 minutos discorrer sobre isso. Mas eu quero tentar para os irmãos que para que nós venhamos a desenvolver um relacionamento verdadeiro, maduro com Deus, é imprescindível conhecê-lo. Não dá para ter um Deus apenas de ouvir falar. A gente tem que conhecer esse Deus e entender qual é o seu propósito conosco ao nos ter criado. Portanto, quando nós buscamos sinceramente, não por interesse, como a gente vê alguns, mas aqueles que verdadeiramente têm vontade de ter um encontro verdadeiro com Deus, automaticamente a sua glória se manifesta em nossa vida, como aconteceu comigo. Já contei várias vezes o meu testemunho aqui. E é uma experiência pessoal, uma experiência individual, não é uma experiência coletiva, como a religião tem a presunção de achar que vai acontecer. Venha para cá hoje que você vai receber o Espírito Santo e você vai ter uma experiência. Não, aquilo é sugestão, é sugestionamento. Você vai ter no secreto, no escondido, no oculto, aquilo que Deus quer ter conosco como intimidade, assim como o noivo com a noiva, na lua de mel, na núpcias. É essa intimidade que Deus nos chama para que nós desenvolvamos de fato essa intimidade, essa experiência pessoal. E é a partir dessa experiência que nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Criador. E ao abrir a nossa mente, o nosso coração para esta verdade absoluta que é Deus, nós deixamos de relativizar a nossa vida e passamos a querer fazer a vontade dEle, deixando que o seu propósito nos direcione e nos conduz em tudo que fizermos. Então, nosso comportamento, nossos esforços, nosso trabalho, nossas relações interpessoais, seja no casamento, seja com filhos, tudo vai mudando. Os nossos propósitos já não são mais os nossos propósitos, mas passam a ser os propósitos de Deus em nós. Erroneamente nós líamos a Bíblia, quando nós não conhecíamos o Evangelho, numa visão humanista, antropocêntrica, em que o homem seria o centro de tudo. E por isso nós achávamos que, desde o princípio, o propósito de Deus nos ter criado foi para nos salvar. Quando na verdade Ele nos criou para sermos uma família, irmãos. Seres humanos semelhantes ao Criador, semelhantes a Deus. Por isso que Adão e Eva foram criados à sua imagem e semelhança, para que se multiplicassem gerando os filhos conforme a sua natureza divina. Deus jamais quis que o homem pecasse. A salvação não era o propósito de Deus, nunca foi. Mas a redenção foi necessária para que o homem não ficasse perdido em trevas por causa da sua queda, fruto do seu pecado cometido lá no Éden, ao comer o fruto proibido. E isso gerou muita confusão. A queda do homem não foi programada por Deus para que houvesse a salvação. Não, vou permitir que eles pequem, depois eu venho com o plano B, eu venho com a salvação absolutamente. Deus não criou a humanidade como marionete para marionetar e fazer com que nós fiquemos aqui à mercê de Deus como bonecos. Isso quem faz é a religião. Toda religião tem esse processo. Toda religião tem esse modus operandi para manter controle. Deus não quer fazer disso uma doutrina. Deus quer que nós entendamos que Ele é Pai. E como todo pai que ama, Ele quer dar liberdade a seu filho. O propósito de Deus de vivermos com uma grande família não surgiu a partir da queda, mas desde antes da fundação do mundo. Muito antes de Deus enviar o seu Filho aqui na terra, Jesus Cristo, Ele já tinha por projeto que nós nos tornássemos uma família em Deus. Por isso que quando Deus nos enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da morte eterna, lá na cruz, ao dizer está consumado, Jesus restaurou nossa aliança com o Pai, rasgando o véu do santuário de cima a baixo, para que nunca mais precisássemos de intermediários entre nós e Deus, além de Jesus. A partir de então, todo aquele que crê, tão somente crê, neste mistério, permanecendo em Cristo e perseverando até o fim, vivendo a prática desse Evangelho, será salvo. Antigamente a prerrogativa de chegar ao Santo dos Santos era do sumo sacerdote. Nenhum outro homem poderia se aproximar de Deus a não ser ele. E Deus, vendo que havia corações sinceros para essa busca, ao enviar o seu Filho e ao consumar, ao destruir, ao rasgar aquele escrito de dívida que havia como uma sentença, como uma pena capital sobre a humanidade, ali Deus reatou a aliança conosco.
e permitiu que a nossa natureza caída pudesse ser transformada para uma natureza divina. E é isso que nos motiva, é essa revelação, essa compreensão que Deus me leva a passar para os irmãos aqui essa noite, para que você entenda qual é o propósito de a gente estar aqui reunido na reunião do Cordão, em todos os demais eventos que a gente procura fazer, para que você se aproxime mais da gente, para juntos crescermos na graça, nesse favor imerecido e no conhecimento desse Deus através da sua palavra. Então a palavra que eu trago aqui hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, tão somente creres, verás a glória de Deus? João contextualiza essa frase, esse versículo 40, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Naquele momento que o maior amigo dele havia falecido, ele estava distante. E é linda essa história, você deve ler o capítulo inteiro, irmão. Quando Marta chega aos pés dele, correndo, desesperada, aflita. Se tu não tivesse demorado 4 dias para chegar aqui, tu teria salvo ele. Cadê a Maria? Ela vai lá, corre na casa, chama a Maria. A Maria vem, se joga aos pés dele e fala a mesma frase. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Muito mais humilhado, e aquilo mexeu com o coração de Deus. Essas sutilezas, esses detalhes, como se relacionar com Jesus, a gente vai aprendendo com a prática do Evangelho. E assim a nossa oração vai tendo eficácia. Ela vai deixando de ser uma reza. E aí nós não precisamos fazer propósito com Deus, sendo que Deus já tem um propósito conosco. E é aqui que eu começo a entrar agora no tema de hoje. Propósito de Deus e propósitos do homem. O homem não tenta barganhar através das religiões pactos, no intuito de criar uma relação com essa entidade espiritual a qual lhe devota sua fé, para que ele se sinta amparado espiritualmente. Isso já está no nosso inconsciente, porque Deus deixou essa semente. Deus lá no Éden criou esse laço com o homem. Para você ter uma ideia, Deus no finzinho da tarde ia tomar um chimarrão com Adão, ao cada entardecer, meus irmãos. Falando assim no evangelho bem gauchês. Olha a intimidade que o Criador tinha com a sua criatura. Isso foi rompido, foi quebrado através do pecado. Por que foi quebrado? Porque Deus é santo. E a única forma de nós nos relacionarmos com Ele é tirar essa natureza adâmica, essa natureza caída, herdada de Satanás na desobediência. Mas as pessoas não querem ter essa aliança verdadeira com Deus. Então elas ficam criando subterfúgio e a religião vem como um prato cheio para tratar os incautos, os neófitos. E todo mundo vai, Maria vai com as outras. E as pessoas acabam fazendo suas barganhas, acabam querendo fazer negociatas com Deus. Então entenda que o verdadeiro evangelho não existe promessa, nem voto, nem campanhas, nem propósito, nada, nada. O véu foi rasgado de cima a baixo, como eu já disse. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você não precisa mais de um intermediário para pedir para Deus aquilo que você precisa. Você pode chegar até Ele. Em Mateus, capítulo 6, versos 7 e 8. E quando orarem, quando falarem com esse Deus, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, aquela ladainha, aquela reza infindável, como fazem os pagãos. Eles pensam, os pagãos, que por muito falarem, por muito repetirem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, Jesus falando aqui essa noite. Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então as ladainhas, as conversas longas, fastidiosas, aquela lenga-lenga religiosa não passa de uma liturgia, de uma doutrina de homens. E Deus me chama aqui essa noite para denunciar e acabar e quebrar dentro do teu coração essa pseudo-visão que você tem, achando que esse é o modo, essa é a maneira que Deus quer que tu te relacione com Ele. Essa consciência já havia no Antigo Testamento, no tempo da lei. Veja como Salomão escreve Eclesiastes no capítulo 5, versos 4 e 5, muito antes do tempo da graça. As pessoas faziam votos, faziam promessas, como ainda infelizmente fazem aquelas que não têm essa compreensão. E aqui Salomão deixa muito claro, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Mas olha o que ele fala no final, irmãos. As pessoas não leem todo o texto. Elas leem aquilo que será como benefício para elas, é o que a gente chama de teologia sistematizada. É só uma parte do versículo. Parte final do mesmo versículo que eu acabo de ler, versículo 5 de Eclesiastes 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Como nós temos uma natureza caída, uma natureza falha, Deus não quer que nós coloquemos em questão a santidade de Deus.
Deus não quer que nós coloquemos ele na parede, fazendo prova dele no sentido de fazer barganha. Nós estamos fazendo a nossa parte, eu estou dando a minha parte, agora você vai ter que dar a tua. Eu fiz muito isso. Eu queria até ter demonstrado, hoje não consegui encontrar, eu tenho guardado aqui alguns carnês de votos que eu fiz no ministério em que eu comecei a caminhar ali em São Paulo. Não me arrependo daquele tempo, porque foi um tempo de crescimento. A palavra de Deus fala em Coríntios 13 que quando nós somos menino, nós agimos, pensamos, oramos, fazemos tudo como menino. Mas quando nós crescemos na graça, na fé, no conhecimento de Deus, a nossa relação com Deus também muda. E Deus entende essa nossa natureza e nos trata de acordo com a nossa sensibilidade, com a nossa mente. Ele não vai tratar você como um adulto se ele vê em você um bebê na fé. Portanto, nós estamos aqui para fazer homens e mulheres de Deus, para que você possa também ser um porta-voz desse evangelho. Senão você vai ficar sempre engatinhando numa consciência retrógrada, numa consciência atrasada. A mesma coisa que Jesus falava em Mateus 23, que alguns pastores usam como subterfúgio para justificar a cobrança de taxas, sejam votos, dízimos ou quaisquer outras campanhas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Aí aquele mais legalista fala e diga assim, tá vendo, pastor? Tem que praticar aquelas, tem que continuar dando o dízimo do endro e do cominho. Claro que tem que continuar. Porque a única forma de vocês entenderem que Deus quer que nós renunciemos a nossa vida em prol do próximo, como a pastora falou aqui na palavra hoje, é através de imposto, através de imposição, através de lei. Porque na lei do amor nada é imposto, nada é obrigatório. Tudo é espontâneo. Mas quando não se tem essa maturidade, quando não se tem esse entendimento, tem que ser o goela abaixo sim. Já deu o teu 10% hoje? Já cumpriu o teu voto hoje? Já encerrou não sei qual semana de qual campanha hoje? Porque a única forma de você aprofundar uma fé, embora que rasa, mas é uma fé. Para quem não quer ler a palavra, para quem não quer ter compromisso com Deus, para quem quer fazer apenas um despacho evangélico, tá bom. Mas nós que estamos aqui nesse ministério, queremos apurar a tua consciência assim como Deus apurou a nossa. Para que você possa viver a plenitude desse evangelho, dessa verdade, dessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. E essa consciência estava presente, inclusive, em alguns livros do Antigo Testamento. Veja o que fala em Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. Aí aquele irmão pode chegar e dizer assim, mas se Deus não faz acepção de pessoa, como é que Ele quer castigar o ímpio? Ele dá tempo para o ímpio se arrepender da sua impiedade, para que ele se torne humano, cristão, como a gente procura ser, fazendo o que a gente procura fazer. Então tudo Deus tem um propósito. Até o livre-arbítrio de Deus é propósito para que nós, nessa liberdade, escolhamos se a gente quer servir a Deus ou a mamon, a Deus ou ao dinheiro, a Deus ou ao diabo, ao evangelho ou à religião, à luz ou à treva. Ele nos dá essa opção. Veja o que nos diz Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então quando você tem Cristo como teu Senhor, todos os teus projetos, todas as tuas causas, seja cura de enfermidade, causa na justiça, submeta à vontade do Pai. Usa a oração que Ele nos ensinou, está lá em Mateus capítulo 6, Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque eu não sei pedir como convém, talvez isso que eu queria que seja bom para mim, eu quero ser curado, claro que eu quero. Mas o Senhor tem os seus propósitos que eu desconheço. Eu quero ganhar essa causa na justiça, Pai. O Senhor sabe que está sendo injusto o que estão fazendo comigo. Mas será que perante a justiça de Deus, aquilo que você chama de juízo próprio é a vontade de Deus? Quando nós nos subjugamos a Deus e deixamos Ele ser o nosso Senhor, os pensamentos dele são maiores do que os nossos, são muito mais altos do que o nosso, irmão. Ele pode verdadeiramente descortinar aquilo que está em oculto, aquilo que é melhor, porque Deus quer o melhor para nós. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos de 11 a 13, já nos dizia isso. Porque eu bem sei os seus pensamentos. E eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão até mim orar no secreto, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando a tua busca a Deus for tão somente pelo Deus que você diz querer servir, e não pelo aquilo que você deseja dele, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma reconciliação conjugal, seja o que for, irmãos, uma causa na justiça, coisa que a gente ouve muito e ora muito pelos irmãos. E Deus tem dado vitória, porque Deus tem entendido que a consciência desses irmãos, os quais ainda pedem essas orações, ainda está um pouco obtusa, um pouco fechada.
Mas quando essa consciência se dilata, a vitória é certa, mesmo que ele perca. Eu perdi um apartamento em São Paulo e glorifico a Deus por isso. Eu entendi que aquilo, embora sendo meu, não seria justo eu ganhar. Eu entendi que haviam outras questões intrínsecas que na qualidade de homem de Deus não trariam um bom testemunho para mim. E quando você começa a entender essas questões, Deus ele vai limpando o teu eirado. Agora que você é uma nova criatura em Cristo, tudo aquilo que é ranço, tudo aquilo que é passado, ele vai substituindo. Então relacionamentos, pessoas, tudo tem de se afastar. Por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida, que é de ser uma família contigo. E como ele é santo, como é que ele pode aperfeiçoar as relações se você está cercado de tranqueira do teu lado, meu irmão, que não quer nada com Deus? Que não adianta você querer botar um evangelho goela abaixo como a religião tenta, porque não é por força, não é por violência, é por amor, é pelo Espírito. Se as pessoas não querem esse Deus, não adianta querer forçar. Então não converse com Deus nas suas orações como quem estabelece uma relação idólatra com alguma entidade, com o qual você faz uma promessa, um voto, uma negociata, uma barganha, para alcançar um propósito pessoal. Não faça mais isso. Ao conversar com Deus, não se esqueça que você está conversando com o teu Criador, meu irmão, minha irmã. Não é com qualquer entidade sem luz, não. Não tente seduzi-lo fazendo pactos. Não tenta ludibriar Deus, porque seu Filho unigênito já fez esse pacto por nós, ao derramar todo o seu sangue, entregando-se à morte e morte de cruz, para salvar a mim e a você. Deus espera que nós estabeleçamos, sim, uma aliança eterna com Ele, que já começa desde já, submetendo-nos aos seus mandamentos, que não são pesados. Nós é que temos por pesado, porque a gente quer viver uma libertinagem na pseudo-liberdade. A liberdade ela tem que ter santidade. A liberdade sem santidade, ela vai cair na libertinagem. Isso vai nos afastar de Deus. Podemos ser santos sem ser babacas. Podemos ser santos sem ser fanáticos. Podemos ser santos e sermos felizes, sem ser carrancudo. Como alguns irmãos achando que para ter santidade tem que estar sempre carrancudo. Pastor, meu irmão. Não precisa, irmãos. Deus ele era alegre, ele é alegre. Jesus, quando a gente fala era no sentido de quando ele passou por essa terra em forma de homem, ele estava o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro dançando, se alegrando, sentando com meretrizes, com publicanos, vindo tratar os doentes que verdadeiramente precisavam dessa alegria espiritual, porque é essa alegria de Deus que nos dá força, é essa alegria que faz com que nós nos relacionemos até com as situações adversas, seja tristeza, seja por perdas, nós sentimos o Consolador agindo no nosso interior, na nossa entranha, aquilo que tira, que cessa o luto. Se você não tiver essa alegria por não ter essa comunhão com Deus, porque você sempre teve uma relação de barganha, você tende a perpetuar os teus lutos, quando na verdade Deus quer que você viva essa plenitude que vai fazer com que você estabeleça de fato uma aliança eterna com Deus. Filipenses 2,13 nos diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É o Pai Nosso. Quando você deixa Deus ser o teu Senhor e permite que Ele seja o protagonista dos teus projetos, porque os teus projetos não são mais teus, são projetos dele em ti, você vai entender a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Como é que é a vontade de Deus? É boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos 12:2. Quando você permite que a vontade de Deus, ainda que nós não compreendamos os pensamentos dele, nem os projetos dele, mas nós damos essa liberdade, no fim você vai ver que vai valer a pena. E eu desfruto muito disso hoje, meus irmãos. Porque aquilo que a gente vê por perda, a gente vai entender depois que é ganho. Quando eu larguei a música secular, parecia que era uma tragédia para minha família. Eu não conseguia mais cantar música secular. Agora, dizer para os irmãos que é pecado fazer isso, absolutamente, eu vou estar sendo um religioso, um fanático. Foi algo que aconteceu comigo. O propósito de Deus, ele tem um propósito com a humanidade, mas dentro desse projeto de sermos uma família, ele tem um propósito pessoal, individual, que a religião não tem que ter o bedelho. Cada qual tem um chamado, por isso que ele fala, cada qual fique na vocação para a qual eu os chamei, não a religião, não o mundo, não aquilo que seja fora do Evangelho. É nessa visão que você vai entender o que Paulo fala a Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nessa vida que eu estou nesse vaso de barro, eu vivo essa vida pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É nessa consciência que você vai ficando humilde, sereno, tranquilo, entendendo que tudo que está acontecendo contigo, mesmo as provas, elas têm um propósito. Tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando você fizer uma oração com Deus, assim como você der a tua palavra para alguém, você como cristão, você que entendeu que Deus tem um propósito de que você se santifique, para que de acordo com essa santidade você não precisa pedir mais nada, porque vosso Pai sabe. Antes de tu abrir tua boquinha, Ele sabe que tu tem tua necessidade. Mas Ele quer que você peça sim, você pode pedir. Pode bater na porta, pode pedir, mas pede como convém. Você vai entender que seja o teu falar sim, é sim.
Não é não. Que passar disso é de procedência maligna. Quando você fala assim agora e depois volta atrás, não, mudei de ideia, não. Ou quando você diz que não e você passa a dizer sim, você está incorrendo num erro grave. Tiago também fala isso no capítulo 5, verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Eu já fiz muita promessa, já acendi muita vela, já rezei demais. Mas quando eu tive a consciência do Evangelho, esses dogmas humanos, de doutrinas humanas, algumas até doutrinas de demônios que me foram passadas, isso tudo caiu em caducidade. A partir do momento que eu me tornei templo do Espírito Santo de Deus. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando nós temos a consciência do nosso chamado, dessa nova mente que Deus nos coloca, como está lá em Efésios 2:10, nós entendemos que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Por isso que você não consegue amar o teu próximo sem que alguém fique te encanzinando. Encanzinando é uma expressão que o nosso querido pastor André gosta de usar. Alguém tem que ficar te tocando. Você já abençoou alguém? Olha, tem uma pessoa passando fome, você já deu cesta básica para ela? Olha, tem alguém doente lá, você já orou por ela? Pessoas que estão sabendo do que está acontecendo com o corpo. É como você está com uma dor no braço e não passar uma pomada, sabendo que o braço está sofrendo e o teu outro braço que está bom, instintivamente, pelo amor que ele tem pelo outro membro, deveria estar ali passando um gelol espiritual. É isso que a gente não consegue se conformar quando essa consciência é gerada. Portanto, eu consigo entender que se isso ainda não aconteceu, é porque não foi gerada essa consciência. É porque esse amor ainda não te aperfeiçoou. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Essa vontade de agradar a Deus, ela será perpétua, mesmo quando nós sairmos desse corpo. Você vai entender isso. Por isso, quando você começar a orar, conversar com Deus, chama Deus como um amigo, para que você o veja não mais como uma coisa distante, uma relação religiosa, mas uma relação paternal. Como Isaías descreve, olha que Deus fala, que coisa maravilhosa. Eu já lancei essa palavra sobre a vida de alguns irmãos que tiveram até dívidas quitadas, irmãos. Porque ele entendeu a essência. Não foi barganha, não foi troca, foi essência. Desperta a minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Oh, glória a Deus. Se você apresentar aquela causa que você tem, paizinho, estou tentando viver na tua presença, o teu evangelho. Eu já entendi que o Senhor está acima de tudo. Tu é o primeiro, tu é a minha primícia. Ainda que eu possa dar parte do que eu ganho para abençoar outros, eu sei que tudo vem de ti, porque um homem nada poderia ter se do céu o Senhor não tivesse me dado. Essa consciência vai gerando uma relação madura com Deus, e você não reza, não fica com ladainha mais com Ele. Você vai ter uma conversa madura com teu Pai. 1 João 4,18 nos diz, no amor não há medo. Então se você está fazendo voto, se você está fazendo promessa, se você está em campanha, é porque você tem medo. Você não foi aperfeiçoado nesse amor. Se ele vai fazer conforme os projetos que ele tem, como o próprio Provérbio 19:21 eu li, o que prevalece é o propósito do Senhor, senão a palavra tem que ser rasgada, então não tem validade do que está escrito aqui, irmãos. Se Provérbio 16:4 fala, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o castigo. Ele fala que tudo tem propósito, em Provérbio 19:21, muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, independente de você fazer um voto e até honrar esses votos, como eu cansei de fazer e botar Deus na parede, só aconteceu de aquelas petições serem alcançadas quando Deus passou a ser meu Senhor. Aí tudo vem na mão. Segundo o propósito de Deus, porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, conforme fala Romanos 8:28. Portanto, se ainda há medo, como eu falava em João 4:18, pelo contrário, o amor expulsa, ele lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que reza apenas por repetir não está aperfeiçoado no amor. Aquele que precisa fazer campanha porque não acredita que Deus é Pai, que Ele possa te abençoar segundo a sua necessidade, porque vosso Pai sabe que você precisa, mas quer fazer barganha com Ele. Não apenas pedir como Ele pede, peçam a mim, entrem em concordância. Eu quero conversar com vocês, pô, eu sou Pai, eu quero que vocês tenham uma aliança comigo. Eu quero que a gente seja uma família. A salvação foi o plano B, pela mancada que o Adão e a Eva deram lá em cima. Eu tive que corrigir, tive que enviar o meu filho. Já desde a fundação do mundo eu sabia disso. Claro, eu sou onipresente, onisciente e onipotente. Mas o projeto sempre foi ser família. Não te salvar. Mas a partir do momento que você reconhece o meu senhorio, a tua salvação já está garantida. Agora vive na minha presença, para que essas coisas que você busca lhe sejam acrescentadas. O
que eu estou dizendo aqui agora, se você não assistir no YouTube, você não vai saber que é Mateus 6,33, como eu vou colocar ali embaixo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. E essas coisas que você está fazendo campanha para alcançar, essas coisas que você está fazendo voto para alcançar, essas coisas que você está pagando o teu dízimo para obter, sem a necessidade de absolutamente nada disso, vos serão acrescentadas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 20. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sejam santos, porque eu também sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem fazer acepção de pessoas, ele julga segundo a obra de cada um, ele vai julgar segundo a tua conduta. Andem em temor, não medo. Medo não quer dizer temor. O amor lança fora o medo. O temor é aquela reverência ao teu Deus. Temor é isso. O medo não. O medo é a falta de fé naquilo que Deus pode fazer por ti. Se você crê que você vai andar em temor, você vai ter esse Deus até o fim dessa tua peregrinação, você será abençoado, meu irmão e minha irmã. Sabendo que não foi com essas coisas corruptíveis que você está correndo atrás hoje, até a tua saúde. Esse corpo vai ficar aqui. Ou as coisas materiais com prata e ouro. Não foi com isso que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição recebeste dos vossos pais. Essa herança maligna que a gente traz como uma catinga religiosa que perpetua como dogma. E eu percebo muitos irmãos instáveis na fé porque não entenderam a consciência do Evangelho ainda. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Que tempo foi esse, pastor? Antes da fundação do mundo. Antes dele existir. Tudo isso era um projeto, era um propósito de Deus para a humanidade. E nesses últimos tempos, por amor de nós, por amor de vós. Entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia, não para todo aquele que faça barganha, não para aquele que faça negociado, não para aquele que faça de Deus uma idolatria. Idolatria é quando você reza a uma criatura. Adoração, oração é quando você conversa com o teu Criador. Não há como você rezar para Jesus. Jesus só vai aceitar a tua oração. E da mesma palavra que eu li aqui hoje, eu encerro João 11,40. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se tão somente creres, você vai perceber que tudo isso que Deus fez antes da fundação do mundo, Ele ainda faz hoje. Tão somente por amor de nós. Que essa palavra sedimente no teu coração, essa consciência que com muita persistência, com muito carinho, com muito amor, eu me esforço em passar para os irmãos. Mas para que isso seja aprofundado, assista, não apenas uma vez a esse vídeo. Porque a tua mente tende a conversar contigo. Quando você assiste alguma coisa que é novidade, ou que contraria aquilo que dogmaticamente já está incutido na tua consciência, você não faz como o povo de Bereia, aquilo que eu preguei na ministração passada. Você não para examinar as escrituras para ver se de fato aquilo que eu estou falando, ou que você desconhecia, ou que conhecia de maneira distorcida e entra em discordância comigo. Antes de você discordar, examine as escrituras e veja que tudo aquilo que eu estou dizendo é a verdade de Deus, não é a minha verdade. Portanto, não faça mais propósitos com aquele que já tem por propósito ser uma família contigo. E ainda de lambuja você ganhou a salvação, para não ficar perdido em trevas, mas para podermos ser um só com Deus, junto a Jesus, de eternidade em eternidade. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia 29 de setembro do ano de 2021, na reunião do Cordão. A carta de João, nos versículos de 16 a 18, fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha só que profundo. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente está vendo um irmão com necessidades,
de alimento, roupa, de abrigo, necessidade de um abraço, necessidade de carinho, necessidade de amor. Não precisa ser só um bem material, ele precisa de afeto também. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, às vezes tem irmãos que fazem como se fosse um propósito, uma barganha, uma moeda de troco. Se Deus me abençoar, eu vou dar todo mês uma cesta básica para quem necessita. Aí dá uma vez, dá outra, depois não dá mais. Será que Deus deixou de abençoar? Não deixou de abençoar. Mas ainda que tenha deixado de te abençoar, tu não teve condições de dar novamente uma cesta básica. Mas tu tem um telefone? Liga para alguém e diz: meu irmão, estive orando por ti, tu precisa de uma palavra, tu precisa de um abraço, tu precisa que eu te diga que Jesus te ama, tu precisa de carinho, de conforto, de afago. Eu estou aqui. Então a gente tem que se colocar à disposição para tudo que as pessoas necessitam, não apenas de bens materiais, mas também de muito carinho, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. As pessoas ficam isoladas, em si mesmadas. Tem muita gente necessitada, sim, de alimento, mas tem muita gente necessitada de amor. Então, se tu diz que ama a Deus, ama teu irmão também. A gente não ama a Deus falando somente com palavras, mas as nossas ações demonstram o quanto amamos a Deus. Amém? A confiar em ti, vivendo as tuas promessas. Entendi que pelo teu amor por mim encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou
quero te escutar. Sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido me escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar as nações, fala do teu amor. Obrigado, gente, até a próxima aliança, se Deus me permitir. Obrigada pela presença de todos.